na aula passada a respeito dos herdeiros necessários, que nas ordenações filipinas as duas classes de herdeiros necessários eram os descendentes e os ascendentes. O colateral até 10º grau e o cônjuge não eram herdeiros necessários. Aliás, a condição de herdeiro do cônjuge era se o cônjuge vivesse, as ordenações usam uma regra, uma expressão idiomática, que o Jorge Amado usava nas obras dele. Se o cônjuge vivesse em casa e ela fosse tida e mantida. E é teúda e manteúda, né? A expressão do Nordeste. Teúda é tida sexualmente. E manteúda é mantida financeiramente. É das ordenações. A expressão das obras do Jorge Amado está já nas ordenações. As ordenações no Brasil em matéria sucessória vigeram até 1907, quando veio a lei Feliciano Pena, aquele senador das Minas Gerais, que, resgatando o projeto Felício dos Santos, alterou a vocação hereditária, deixando em primeiro lugar os descendentes, em segundo lugar os ascendentes, em terceira classe o cônjuge e os colaterais até 6º grau em 4º lugar. E Feliciano Pena manteve os ascendentes e os descendentes como únicos herdeiros necessários. Outra diferença é que a legítima nas ordenações estavam aliás, a disponível era a terça parte, a legítima eram 2/3 do patrimônio, a disponível era a terça. E a Feliciano Pena reduz a legítima para 50%. Portugal teve o primeiro Código Civil em 1867. Portanto, tivemos o Código Civil 50 anos antes da vigência do Código Civil. E Portugal fez uma coisa interessante, que rompeu com a estrutura das ordenações em vários sentidos. Inclusive decompondo a classe dos colaterais em diversos incisos. Então, os irmãos do morto e os sobrinhos do morto vinham antes dos primos do morto e dos tios do morto. Eles fizeram quebrar os colaterais. Mas o que interessa no Brasil, quando Bevilacqua entregou o código como projeto e foi somente aprovado em 16 e ficou esse ano de vacatio legis, o Bevilacqua tinha uma ideia incrível que foi copiada pelo Código Portugal, que era chamada concorrência sucessória. Só que quando ele apresentou isso na Câmara, aqueles trabalhos em 6 volumes do Sabino, é uma obra que a nossa biblioteca tem completa, e foi uma das últimas que eu consegui comprar em sebo, é uma obra razoavelmente difícil de achar. O Sabino tem as emendas apresentadas ao projeto de Bevilacqua, todas as emendas, e pequenos excertos dos debates na Câmara dos Deputados sobre o Código de 16. E um dos deputados mais atuantes em número de sessões chamava-se Alfredo Pinto. E o Alfredo Pinto, quando viu o projeto de Bevilacqua concorrência sucessória, ele disse: isso vai dar errado. Ele foi mais inteligente em 1905 do que foi o ano criado em 2003. Vamos tirar isso que vai dar confusão. Tirou. O projeto de Bevilacqua foi alterado. Tanto que vocês olharem aquela obra, que é um clássico, de João Luiz Alves, e olharem no artigo 1603, tem como ficou no pós-emenda do Alfredo Pinto e como era antes. Vocês vão ver que tinha concorrência e a Câmara afastou. E quando a Câmara afastou a concorrência, o Código 16 ficou assim: primeiro, descendentes; segundo, ascendentes; terceiro, cônjuge; e quarto, colateral até 6º grau.
Portanto, os herdeiros necessários seguiram sendo os descendentes dos ascendentes e a legítima seguiu sendo 50%. Eu diria para os senhores que o Código de 16 aplica a regra da Feliciano Pena, que é a regra que dura até 2002, 2003, quando o Código em vigor. Quer dizer, a regra da sucessão no Brasil não está em vigor desde 17. Está 10 anos antes da vigência e só morreu em 2003 com a vigência do atual Código. Ela durou de 1907 até 2003. Foi longeva, sabe? Bom, aqui os senhores têm o desenho da história da ordem de vocação hereditária, quem são os herdeiros necessários e o volume da legítima. Como é que eu calculo a legítima? O cálculo da legítima pressupõe uma conta de menos e uma conta de mais, uma subtração e depois uma adição. Para eu calcular quanto eu posso deixar em testamento, vocês podem falar assim, bom, esse aqui é 50%. Tudo bem, é 50%. Só que 50% o quê? Qual é a base de cálculo do 50%? Eu pego o patrimônio do falecido, evidentemente que eu tenho que ver aos senhores, como eu dei aula de família, se tiver minha ação do cônjuge, tem que ser tirada, por óbvio que minha ação é do cônjuge, não é do falecido. Então eu tenho que tirar tudo que pertence a terceiros, só entra lá o que é dele. Minha ação não pode entrar nesse cálculo. Então eu tenho uma casa, tem metade do marido, metade da mulher, o marido morre, é só 50% que entra na herança. Os 50% já são da esposa. Então, de acordo com isso, a minha ação tem que ser excluída. Se o regime tiver minha ação. Se eu separação total de bens, tudo é dele. Vai tudo para o espólio. Então, tira primeiro, o código não escreve isso, mas isso é óbvio. Tira primeiro minha ação. Daí sobrou lá o patrimônio do falecido. De cujos, é uma expressão que é, de cujos sucessione agito, de quem a sucessão se trata. Por isso que de cujos não flexiona, para de cujas, por exemplo. De cujos é neutro. De quem a sucessão se trata. Então, eu tiro qualquer minha ação, achei o bolo do falecido. Desse bolo eu falei para vocês que eu tenho uma conta de menos e uma conta de mais para calcular os 50%. Está com o livro aberto aí, Anf? Não está com o código aberto, né? Os herdeiros necessários para 1845. A legítima acho que vem logo abaixo ou logo acima. Dessa conta de menos, eu vou tirar as dívidas do morto, porque afinal dívidas eu vou pagar os credores do morto. Eu não posso imputar no patrimônio para fazer o cálculo, porque as dívidas do morto eu pago para os herdeiros, para os credores do morto. Aliás, se eu morrer com 100 de dívida e 100 de patrimônio, meus filhos recebem zero. Os credores recebem tudo e eu deixei zero. Então, primeiro eu tiro as dívidas, tudo bem? Segunda coisa que eu tiro são as despesas do sepultamento do enterro. A hora que eu fiz duas contas de menos, qual que é o artigo que achou aí? Não, sim. Mas a legítima está no 1845. Tem os isso, mas não é isso. É o 1847. Lê aí o Fraia. Calcula-se a legítima sobre o valor dos Então, duas contas de menos. Tira o que ele deve dos seus credores e o que eu gastei com o funeral. Então, já cheguei no valor, que é o valor X. O total, menos dois tipos de dívidas. Só tem um detalhe. Daí vem a conta mais difícil, que é a conta de mais. E que pressupõe que os senhores estudaram doação entre pais e filhos ou entre cônjuges. Que daí o 1847 vai dizer que eu somo o valor das doações em antecipação de legítima. Ou seja, primeiro eu tiro dívidas do morto, depois eu tiro dívidas com o funeral do morto, menos. Daí eu somo as doações feitas em antecipação de legítima. Perguntar aos senhores e senhoras, vamos ver que vocês estão de teoria geral dos negócios jurídicos. As doações em regra no Brasil implicam ou não antecipação de legítima? Em regra.
Quando eu dou para um filho, eu estou antecipando legítima, para depois colacionar ou não? Sim. Artigo 544 do Código Civil. As doações entre pais e filhos, entre cônjuges, presumem antecipação ilegítima. Quer dizer isso, gente? Quando morre quem doou, que é o pai, aquele filho que já ganhou em vida traz o valor para o inventário, traz o número. Principalmente a regulação dá maior problema, porque o CPC não conversa com o Código Civil. Como o CPC de 16 não conversava com o CPC de 73, repetir um erro no CPC de 15 com o Código de 2002 é o mesmo erro histórico. Mas não é erro, não. É briga entre o civil e o processo. O processo quer ser mais poderoso do civil. E como eu dizia hoje para o jovem Felipe, que estava muito preocupado com o artigo 392 do CPC, né? 926, sobre uniformização de jurisprudência, o processo é útil numa faculdade de direito. Você sair na rua e perguntar qual é a preocupação dele com a teoria da asserção, da absorção, ele deve ter esse bicho, ele está preocupado com o casamento, com a morte. As únicas pessoas que valorizam o processo são os processualistas, porque os demais juízes não estão nem aí para o processo. Eu digo isso com toda a amizade do mundo. E ainda transformar o processo em ciência, quer dizer, o processo é uma ferramenta mal e mal utilizada para resolver uma quesilha que agora, com esta judicialização, até nem processo nós temos mais base. Então é uma maravilha. Nós estamos quase saltando dessas questões menores. Mas o que eu dizia? A doação é uma presunção de antecipação de legítima. Salvo se o título disser que não, posso dizer. Estou doando e não antecipando a legítima. Se eu nada disser, eu doei hoje para o meu filho, para minha filha, colacionar, trazer o valor do inimigo. Então, a legítima se calcula com 2 menos e 1 mais. 2 subtrações e 1 adição. Daí eu achei o valor do total patrimônio, certo? Depois de 2 menos. Ah, mas meu pai tinha um patrimônio de 1 milhão, a legítima dele 500 mil. Não sei se ele tinha 800 mil de dívida, a legítima já ganha mais 500 mil. Porque 800 mil já vão para os credores, sobrou 200, a legítima é de 100. Está claro isso para vocês? A legítima é metade do patrimônio, descontada as dívidas do falecido, as dívidas de funeral e acrescidas as doações no oficial são 54 em antecipação de legítima, que é a regra no sistema brasileiro. O sistema brasileiro tinha que tomar uma decisão, que eu também tive um bate-boca com a Berenice, que foi a coisa mais bate-boca no Senado, porque existem escolhas, como eu já lhes disse, que o sistema faz escolhas de Sofia, são difíceis. Você tem que decidir onde você vai perder. O sistema do Código Napoleônico, na sua origem, não depois da reforma do início do século XX, ele fez o seguinte cálculo. Olha aqui. O exemplo de academia mais óbvio e básico. Eu tenho 2 casas que valem 500 cada uma. E tenho 2 filhos. Aquela coisa bem de academia. Bom, 500 é legítima, 500 é disponível. Tá bom, patrimônio de 1000, sem dívida, tá certo. Ele pega e doa uma casa que vale 500 para a filha Maria. Pode? Pode, porque ele doou dentro da disponível. Doou. A doação é válida. E diz ainda, dispenso a doação. Não é antecipação legítima. A Maria ganhou 500. É uma casa. O pai pega, durante a sua vida, vende a outra casa, que também valia 500, gasta todo o dinheiro, e quando morre esse pai, abre-se o inventário. O que o pai tinha de bens? 0. Uma casa ele doou para Maria e a outra ele gastou. Com sexo, drogas e rock and roll. O filho João, no sistema francês napoleônico, não atual, mudou. Vocês vão ver qual é o problema do sistema francês original. E veio lá para não cair. Tinha um problema. O João chegava para a irmã Maria e dizia assim: Maria querida, papai morreu. Sim. Você está com uma casa de 500 que te doou há 30 anos. Sim. Agora não tem nada de história. Sim. Solução francesa. Colaciona essa casa 30 anos depois, 40, 50 e dá metade para a sua irmã. Seu irmão. Essa solução só tem um pequeno problema. Foi o que veio lá para fugir. E é uma instabilidade sistêmica até a morte ocorrer. Pode durar 1, 2, 10, 20, 80 anos. Ninguém vai saber quanto tempo
até que haja morte do doador. Então o Código Civil Brasileiro fez uma solução que é uma escolha de Sofia. Ela tem sim problemas, não é só solução boa. Eu dou, tudo bem? Tinha 2 casas de 500, doei uma, podia doar, podia que está no limite disponível. A doação é válida? É. Maria recebeu uma casa de 500. Gastei todo o meu patrimônio. Quando abro o inventário do papai, João recebeu o quê? 0. O que João pode fazer no direito brasileiro? Nada. Por que nada? Porque a doação foi válida quando ocorreu. E João vai ficar literalmente afetado. Repare, o senhor pode dizer, mas o sistema francês é mais justo. É o antigo sistema francês. Era mais justo, porque pelo menos na hora da morte, o João recebia metade da casa que estava com a Maria. Mas era mais inseguro, porque a Maria a vida inteira não ia saber se aquela casa ia ser dela no final das contas, porque na hora que o pai morre pode ser que a criança dava parte do João. O sistema brasileiro é mais seguro, mas é menos justo, porque a Maria ganhou a casa, está feliz da vida, e o João vai ganhar nada. Qual que é melhor? A França mudou, e hoje tem o nosso, que é de segurança jurídica. Porque é muito inseguro esperar décadas da morte para ver quem tem direito à casa. No Brasil resolve já, na hora da doação. Então, o bom planejamento sucessório, quando o cliente fala assim, doutor, eu quero ferrar meu filho, eu detesto meu filho, ele não cuida de mim, não dá carinho, a minha filha é a única que me visita, que está sempre comigo, como é que eu faço? Forma correta, doa metade para a filha, diz que não colaciona e sai da parte política, que é verdade, e o resto, torra, gasta tudo, e na hora que o filho vier, ele levou um nabo só que ele deu, não é vegetal. Então, esse é o sistema de planejamento sucessório válido no Brasil. Válido no Brasil, para ferrar os filhos. Ah, mas eu não quero esse, tem outros para ferrar. Os lícitos e os ilícitos. Evidentemente, na aula, nós vamos falar dos lícitos. Mas, de qualquer maneira, se os senhores aprenderam a calcular a legítima, os senhores não se esqueçam de tirar a meação de eventual cônjuge ou companheiro. Meação não pode entrar nessa conta. Depois tirar a dívida do morto. Tirar a dívida do velório do morto e do enterro do morto e somar doações em antecipação legítima. Aí se divide esse bem. É a maior pegadinha de concurso. Como se o sujeito tem 1 milhão de patrimônio, qual é que é legítima? Não sei, se ele tiver dívida, pode ser menor do que 500. Se você quiser pegar o filho, você pode não doar todo o dinheiro, e, sei lá, por isso que ele diz, quando eu morrer eu dou automaticamente sem colação do resto não. Não. Porque se o senhor já doou em vida, o senhor já dispôs do que podia em vida. Se o senhor pudesse na morte dispor mais uma vez, o senhor ia dispondo, o senhor dispunha de tudo. Depois eu vou te fazer uma nota aqui. É bom ter que o senhor perguntou. Olha o cálculo da legítima. Isso aqui é o maior desafio do jurista. Olha aqui. Eu tenho um patrimônio de 100. Dívidas 0 e colação 0 para ficar em 100. Eu dou 50 para o filho João. O senhor sabe que 90% das pessoas não entendem o que eu vou dizer agora. Eu não posso doar mais nada. Se eu puder doar mais 25 como disponível e legítima, não paro nunca, porque qualquer número é divisível por 2. Então aqui desses 50 que sobraram, eles compõem a legítima, certo? Eu não posso doar mais nada. Se eu doar daqui 1, eu desfalquei a legítima. Essa doação chama inoficiosa. Artigo 549 do Código Civil. Ela é nula. Então, o senhor vai ter aqueles períodos sucessórios bem meia boca, que o pai tem X em imóvel e ele quer doar para o filho. Ele doa um dos imóveis. Pô, tem gente que pode ter diminuído naquele imóvel. Então, qual é que é o cálculo do senhor sabe se ele podia ou não doar? Doar a doação quando ele tinha em patrimônio. Se ele tinha 1 milhão, doou uma casa de 100 mil, tudo bem, porque ele podia doar até 500. E depois ele doou uma casa de 300. De novo, volta naquele 1 milhão original. Tinha doado 100, doou 300. E 1 milhão ainda comporta porque é 500. Essa,
Não é em cada doação. A primeira doação faz o marco do cálculo da disponível. Eu estou entendendo isso? Se eu calcular em cada doação, nada é legítimo disponível, porque eu posso dividir por 2 qualquer número. Ficou bem claro isso? A primeira doação é que vai marcar o que é legítimo disponível. Só que, chamando da palavra. Só que essa tese é um problema gravíssimo. Porque todo exemplo fala de aula assim. Eu tinha 1 milhão, doei 100, podia. Depois de doar 100, eu dei mais 200, podia? Sim, porque 300 é menor que 500. Daí eu dei mais 200, empatou. Legítima e disponível. Não posso doar mais. Qualquer doação daqui para frente vai ser legítima. Está bem claro isso? Essa resposta é fácil. O problema é uma outra pergunta que o Nazar respondeu na tese de doutorado. Essa é a pergunta difícil. O pai tem um patrimônio de 1 milhão, tudo bem, doutor? Dou 200, podia. Dou mais 200, podia. 400 é menor que 500. Dou mais 200, podia não, porque agora 600 é maior que 500. Tem que devolver 100. Tem que devolver 100. Só que o problema, essa doação é nula no excesso, é nula em 100. Só que o pai, depois daquilo, ganha patrimônio. E o patrimônio triplica. Sabe aquele 1 milhão original na conta? Vira 10 milhões. E 600 mil cabem em 10 milhões. Não cabia em 1 milhão. Estão entendendo a lógica disso? 600 mil cabem em 10 milhões. Não cabia em 1 milhão, porque era 500 mil. E daí para o direito civil, nu e cru, como a nulidade eu vejo na hora que eu doei, qual era o patrimônio base? 1 milhão. Eu doei 200, ok. 200, ok. No terceiro 200, invadiu a legítima. Eu tenho que devolver 100. Mas peraí, eu vou devolver 100, se na hora que o pai morre o patrimônio é de 10 milhões? Perceberam como fala lógica? O código não responde. O código não responde. Mas é aquele geral responde. O problema aqui é que se houver acréscimo e o patrimônio que era 100 for para 1000, evidentemente no cálculo final vai ter que ser feito sobre 1000 e não sobre 100 que era o patrimônio original. Sob pena de criar uma legítima falsa. Vai ser um dos poucos casos sistêmicos que uma nulidade se invalida. Por quê? Porque o patrimônio aumentou. Repito, 600 e 500 não cabe. Porque 500 era metade. Mas 600 cabe em 10 mil. Entenderam a lógica disso ou ficou difícil? Mesma coisa, a mesma lógica. Se eu fiz uma doação, podia porque eu não tinha dívidas, tudo bem? Não é fraude nenhuma. As dívidas vieram depois, tudo bem? Eu não vou invalidar uma doação que eu podia fazer naquele momento que eu não tinha dívida, porque as dívidas vieram depois. Mas se por acaso eu já tinha um patrimônio de 1 milhão, mais 800 de dívida, a legítima era de 100. Tem que fazer essa conta, para ver no momento da doação qual era o tamanho real da legítima. Não a legítima só nos bens menos as dívidas. Essa é a conta que o senhor faz. Fala. Se nós temos Tá. E aí nasce o. Vou dar um exemplo no livro de planos de sucessório de doação. Qual que é a solução? Eu acho que é uma desigualdade inicialmente, a mesma lógica do envelhecimento. Entendeu para ele? Muito comum em acordo de divórcio. O pai e a mãe estão brigando, o juiz e o promotor decidem que a melhor solução é eles doarem tudo para os filhos. E para cá, para briga isso um pouco. Eu nunca deixo ele fazer isso. Nunca. Por várias razões. A primeira é que no minuto seguinte ele vai se arrepender e vai te xingar. No minuto seguinte. Mas você vai lá, cai no promotor, o promotor diz: o senhor não gosta dos seus filhos, tá bom, vou doar. Vai lá e doa tudo para os filhos. Só que as pessoas podem ter outros filhos, certo? E doaram tudo para aqueles 2 filhos. Só que aquele homem ou aquela mulher se casaram depois e tiveram novos filhos. E qual é o patrimônio deles hoje? 0. Porque todo o patrimônio está na mão dos filhos do primeiro casamento. Qual que é a solução jurídica? A solução é que vale, é a mesma nacionalidade, eu acho, para o empobrecimento. Eu faço conveniente que mudou, vamos dizer, a validade da situação da validade da relação. Mas aí, para a segurança jurídica, também você poderia ficar esperando a existência de novos filhos. Quando eu tive que discutir esse tema, eu chamei o Zeno, falei: Zeno, eu estou em pânico.
que você escreve assim no seu livro? A validade é uma fotografia, a eficácia é um filme. No plano da validade, a fotografia é tirada do mundo. Eu tinha 2 filhos e ganhei dos 2. Não tinha o terceiro que nasceu 10, 15, 30 anos depois. Só tinha 2. E claro que aquela doação é válida. Porque eu não posso dizer que ela é semi-válida esperando nascer um filho no futuro. Então a doação é válida. Mas o problema é que o CPC vai mandar colacionar no limite da disponível. Porque ele vai tratar disso no plano da eficácia, como fio. O Código Civil, ele olha exatamente essa situação para evitar uma grande injustiça de ter um filho, um 0 e 2 filhos de uma união anterior, todo no patrimônio, no plano da eficácia. Ele vai mandar colacionar o que era legítimo. A disponível, eu podia fazer o que eu quisesse, mas a legítima tem que colacionar. Ou seja, o nascimento de outro filho derruba o planejamento sucessório. Por isso, o planejamento sucessório tem que ser feito com cuidado. Porque hoje em dia, como os casais se divorciam mais cedo e têm filhos de novas uniões, pode nascer alguém e derrubar o planejamento sucessório. Qual é a grande questão desse ponto? Quando os casais se divorciam mais cedo e doam o patrimônio, na naturalidade da vida, eles também ganham mais dinheiro. Então entra mais bens. É difícil ficar estancado, por exemplo, o casal que se divorciou com 30 anos, tem 2 filhos de 2 anos, doa tudo e vai se casar com 40, vai morrer com 80, que o patrimônio seja o mesmo. Mas a solução está no plano de eficácia. Eu disse para o Zé, mas Zé, a solução do plano de eficácia é menos justa. Ele falou, não, Simão, que ele gritava naquele congresso, Tartuce, Simão, qual é a diferença entre vocês e o embrião? Ele precisa gritar no congresso, é uma mexendo da minha vida. Foi pior que eu digo que começou a gritar no meio deles, as 2.000 pessoas, onde você está, Simão, onde você está? Eu comecei a me esconder de medo do que ele ia falar. Ele falou, sabe por que eu estou citando o Simão? Porque senão ele tem que se unir no Tartuce, tem que citar os dois, senão se não citar o Simão, levanta, Simão, sai correndo. O Zé não só me fazia passar mexendo, mas o Zé disse uma coisa que é verdade. Resolver no plano da validade é mais seguro, no plano da eficácia é mais justo. Porque o filho não é menos filho do que nasceu depois da doação. Não deixa eu ficar bravo. É a solução jurídica do código. Essa é a nossa hipótese. O senhor perguntou, tem que dar a resposta. Muito bem. Falamos isso tudo para quê? Para nada. Porque acabamos a legítima, o seu cálculo. Temos que falar quem são os herdeiros necessários. Claro. Valor. Por isso que você tem que avaliar valor real. Existe aquele valor venal de referência, valor do IPTU? Não, é valor. Por exemplo, quanto vale um determinado terreno? Ah, mas o IPTU é 1.000, mas agora de fábrica é o valor real. Assim eu costumo utilizar, só para fazer cálculo mais básico, o imposto de renda. Também não é um bom valor. Você pode ter comprado há 20, 30 anos, o dólar subiu o valor. Mas é mais ou menos esse cálculo. Essa é a melhor pergunta. Eu tinha um problema com o Patricense e ele não respondia e que o 2004, 2014, depois do Paulo resolve. E vem cá. Os cartórios achavam que como é que eu calculava a legítima? Se eu tenho uma casa e um carro, eu tinha legítima da casa e legítima do carro. Hoje eu discuto deles. Se cada vez tiver a sua legítima, eu não consigo fazer planejamento sucessório nenhum. Porque todos os filhos têm direito a tudo. Então, vou dar um exemplo concreto. O pai é construtor, construiu o prédio. Aqueles prédios com 2 apartamentos por andar. O 11 ele deu para o filho, o 12 para a filha. É o mesmo valor, são vizinhos. Não é legítima sobre aquele imóvel. Somos os 2 e dividimos o meio. A sua pergunta é excelente. A legítima não é calculada sobre o bem. É sobre 50% do patrimônio, descontadas as dívidas e adicionada a doação. Isso é o que permite fazer o seguinte: se o filho é médico e a filha é a empresária que trabalha com o pai na empresa de plástico, deixar as cotas da empresa para a filha, que é a que gere aquela empresa, e as casas e as fazendas para o filho, o valor compensa. Se eu tivesse que legítimo de cada bem, cada cota tinha que ser meio a meio. Não é assim que funciona. É o 2014 ou 2004 do código?
14, né? O 2014 acabou os cartórios que iam fazer isso. Você calcula sobre o patrimônio. Então, isso é o que dá um pouco de história. Mas, já que o senhor perguntou sobre essa resposta mais completa, isso dá um problema na parte. Vou dizer qual é que é. Eu deixo para a filha a empresa, as cotas, porque afinal ela é a empresária. O filho tem médico, fica com os imóveis de aluguel. Tudo bem, ele vai ter dinheiro, já que ele não sabe cuidar de parte. Só que daí eu sou casado em segundas núpcias. E o cônjuge, vocês vão ver daqui a um minuto, é herdeiro necessário. Como é que eu pago a parte do cônjuge? Simples. Sabe aquele precatório que tem para receber da União, desde o século XVIII, que nunca pagou? Dou para ela, tá paga a sua legítima. O precatório fala assim, sempre com a empresa, o outro com a fazenda, o aluguel e outro com o precatório, que a União não vai pagar nunca. Ah, minha filha, é assim que funciona, faz a conta. E daí tem um problema, que é muito legal, que é o problema da qualificação dos bens que compõem a legítima, para não gerar essa questão. Nominalmente o precatório vale 10 milhões, mas hoje você consegue vender no máximo por 10%. Tem deságio. Isso dá briga na qualidade dos bens que compõem a legítima. Porque a legítima tem um princípio, ainda bem que o senhor falou isso para eu lembrar de falar isso, que é a minha história do senhor Rodrigues, que eu contei para vocês, que eu fiz história para eles consultar na orelha, que é a intangibilidade da legítima. A legítima tem que vir sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de restrição. Vamos dizer o seguinte, eu digo assim, deixo a legítima para os meus filhos Maria e João, e sobre a legítima usufruto para minha mulher Antônia. Bom, estou dando uma legítima depauperada, porque a propriedade é dos filhos, mas usufruto da mulher. Esse é o princípio que rege a legítima. Intangibilidade. Ela não pode ser maculada, ela não pode ser onerada. A legítima tem que vir inteira em bom de Deus. É por isso que, quando o artigo 1848 diz que eu vou onerar a legítima com inalienabilidade, inviolabilidade ou publicabilidade, ele exige que o senhor justifique porque é legítima. Se você é disponível, o senhor tem cláusula quiser e da satisfação do crime. É o princípio da intangibilidade da legítima. A legítima tem que vir boazinha, não pode vir com nenhum ônus sobre ela, salvo se ela localizar, como eu disse sobre aqui. Então, eu tenho um problema qualitativo de legítima. Ah, mas o testamento para deixou para a filha aquela casa que vale realmente 1 milhão, mas que vende assim, e a outra que vale 1 milhão, mas para vender, aí fica sabendo. Aí fica sabendo. Mas o senhor fez uma produto excelente, a legítima não é calculada meio a meio sobre cada bem, senão não havia produto social. Nesse caso das ações, qual é o momento que você verifica o valor do patrimônio das ações? Esse é um outro problema. Uma legítima vai ser calculada no momento da morte. No dia da morte, ocorre a saisie. Le mort saisit le vif. O morto gruda nos vivos. Gruda o que? O patrimônio do céu. Então, naquele momento, você vai olhar quanto vale o patrimônio, no dia da morte, que abriu a sucessão. Por isso, outra forma de fazer o sucessório, quando tem cotas ou ações, ou mesmo imóveis que podem. Os imóveis tendem a ter uma valorização com uma lógica, salvo situações excepcionais. O que a gente faz, doutor? A gente põe no testamento, por exemplo, o imóvel para o filho João, porque ele é velho, e as cotas para a filha Maria, porque ela é empresária, que cuida da empresa. E a gente põe, se houver uma diferença, invadir a legítima, aquele prejudicado vai ser a diferença de dinheiro, um quadro, outra casa. A gente paga a legítima no outro meio, se houver essa variação. Agora, pode acontecer a variação ser tão brusca que acaba com o sucessório. O senhor imagina, a empresa varia de repente ela vai num 4 milhões, não dá mais para comprar para fazer. Daí vem o problema sucessório, tem que refazer. Outro dia eu fiz um muito interessante. O senhor Nipone chegou lá e falou para mim: professor Simão, eu tenho uma filha fora do casamento. Eu falei: sua mulher sabe? Sabe. As suas 3 filhas sabem? Sabe. Eu só não queria que na minha morte ela fosse herdeira junto com tudo, porque evidentemente ela não tem uma boa relação. Eu não queria prejudicar, eu queria deixar ela bem, mas as filhas bem sem condomínio. Então o que eu fiz? Peguei o patrimônio do senhor, separei
fiz um cálculo da legítima disponível. Primeiro, ele está casado com comunhão universal, a mulher já tinha metade da menção, então tira a menção. Depois fiz o cálculo e falei, eu vou pagar a legítima da filha, fora do casamento, com este bem, para que ela não fosse condômina na morte do pai com os bens das irmãs. E pus assim, caso o bem dado em pagamento legítimo não seja suficiente por conta de valorização ou desvalorização do patrimônio, a filha recebe o complemento por meio de tal bem. Se não for ainda suficiente, eu fiz quase que uma listinha de bens que complementariam a legítima da filha. Dessa filha da família. Pô, acabou com o planejamento. Tudo bonito, entreguei. O japonês me abraçou e falou, professor, só eu e o senhor? Eu falei, claro. Não, vai todo mundo embora. Mandou a mulher, as filhas, o genro. Deixa eu dizer uma coisa pro senhor que eu não contei ainda. Falei, fala. Eu talvez tenha mais umas duas fora. Não tenho certeza. Talvez tenha mais umas duas ainda para aparecer. Eu falei, mas se eu me engano, o senhor não me avisou isso antes. Nós fizemos tudo. Não, é que assim, eu não tenho certeza. Quer dizer, pensando bem, uma eu tenho quase certeza. A outra eu tenho um pouco medo. Aí eu tenho que refazer o projeto sucessório para prever se aparecer herdeiros que não existem no momento atual. É uma outra forma de fazer projeto sucessório. Por isso que o projeto sucessório hoje todo mundo faz. Todo mundo acha que é fácil. E é o negócio mais difícil que existe. Eu lembro do dia do rapaz que lá da São Francisco, que durante a faculdade ele era tributarista. Eu falei, você tem que ter um caminho bom. Veja o Heleno, o Chuveiro, tudo rico. O Tivista tudo pobre. Veja a roupa do Morato, nós somos tudo pobre. E os tributaristas tudo milionário. Mas agora estou trabalhando com ele dos projetos sucessórios interessantes. Porque o tributário civil conversa. Aí o que aconteceu? Quem falou para mim, professor, eu vou largar o tributário. Eu falei, que bom, vai deixar de ser computador, que brincadeira que faz. Agora vai ser advogado, o senhor vai fazer? Família sucessório. Eu tenho muita experiência com empresas familiares, tudo é bom, muito bem. O senhor vai fazer família sucessório, isso é uma coisa muito importante. O senhor vai ter um planejamento para conhecer. E tem geral até sucessões, passando por jeito das coisas. Ah, mas isso é coisa muito fácil, tudo simples. Tudo simples. Quero fazer uma perguntinha para o senhor aí. Quando o senhor fizer um plano sucessório, o senhor vai optar por fazer um usufruto intervicus ou morte estável? Por testamento ou por doação? É diferente, o senhor não sabe isso, eu falo. Mas só para dizer o que para o senhor, o plano sucessório é muito difícil. Porque tem todas essas variáveis. E os institutos civil, para assim, comporem de uma maneira adequada, nem sempre fecham. Eu tenho um caso no escritório, eu não vou nem falar aqui, está gravando, eu já disse para a cliente, que a senhora quer, não dá. Mas eu quero, mas não dá. Chama-se fraude, mas eu quero fraudar. E ela, em pior das horas, fala assim, tenho certeza que o senhor consegue dizer para mim, não. Bom, dito isso tudo, nós temos que voltar para a aula. A legítima vem intangível dos herdeiros. Fala. Se a legítima for 1 milhão, por exemplo, e aí eu recebo uma casa de 550 mil e o irmão consegue 450, eu posso dispor, quer dizer, abdicar dos 50 mil que deveria pagar, Chama, na verdade, quando o senhor fizer um curso comigo, vai ser as quartas leis de sucessores, eu vou falar sobre redução das posições testamentárias e a lei reduz. A lei ajusta no testamento. Ajusta a devolução do excesso. É no plano de eficácia. Chama redução das posições testamentárias. Para exatamente não devolver tudo, devolver só o excesso e compor os bens. Pode devolver dinheiro, pode devolver carro, mas a lei tem regras de devolver dinheiro. eu não posso abrir mão dos 50 mil. Então você pode. Você chega lá e diz assim, o problema é que são 2 casas, não dá para o senhor abrir mão dos 50 mil, porque as casas valem. Quando o senhor tiver mais 50 mil de dinheiro, fala assim, eu abro mão para compor a legítima. Pode. Pode. É a conservação do negócio. Senão o juiz é justo as posições testamentárias. Isso é tema do outro semestre. E quem são então os herdeiros necessários na atualidade? São 3 os herdeiros necessários. O Código de 2002 rompeu com a tradição secular das ordenações e no artigo 1845 diz que são herdeiros necessários os descendentes
os ascendentes e o cônjuge. Isso aqui é influência do CC-italiano de 1942, do CC português, mas não do CC português de 1966. 66 ainda Portugal estava no regime salazarista. Salazar caiu da cadeira em 68, Marcelo Caetano assumiu em 69 e a Revolução dos Cravos foi em 74. A nova Constituição, 76, gerou uma reforma no Código Português. E Torquato Castro copiou o Código Português, não de 66, reformado em 77, que dizia que diz até hoje, que herdeiros necessários são descendentes, ascendentes e cônjuges sobreviventes. Muito bem. Se o cônjuge passou a ser herdeiro necessário, ele vai fazer jus à legítima. Na aula que vem, nós vamos ver em que condições. Mas, de qualquer maneira, a primeira pergunta que a doutrina se fez é: se o cônjuge passou a ser herdeiro necessário, o companheiro não? Porque, afinal, há uma tendência de equiparação entre as famílias conjugais do casamento e as conjugais da união estável. A doutrina brasileira se dividiu e majoritariamente disse: o companheiro segue não sendo herdeiro necessário. Majoritariamente. Porque o Código, quando quis equiparar cônjuge e companheiro, o fez expressamente em vários dispositivos. Portanto, se o Código só mencionou cônjuge, o companheiro segue sendo herdeiro facultativo e não necessário. Só para não fazer uma confusão técnica. Se eu sou casado, não tenho descendentes nem ascendentes, a minha mulher é herdeira necessária, eu posso deixar 50% para quem eu quiser, 50% dela porque ela é herdeira necessária. Se eu estou em união estável, eu sigo a tese que o companheiro não é herdeiro necessário, eu posso deixar 100% para a pessoa certa. Ela não tem a condição legítima. Está bem claro isso? Quando eu deixo 100% para um primo, para um tio, por missão de caridade, cuidado com o termo, tá? 90% do termo errado. Eu deserdei a comunidade. Eu não beneficiei. Deserdar é uma coisa de testamento para afastar herdeiro necessário. E também é uma figura que eu vou trabalhar ano que vem, junto com a indignidade sucessória. Se tivesse que vem, junto com a indignidade sucessória. Mas guardem essa ideia. Quando eu não deixo a herança para o herdeiro facultativo, deixo para outro, eu não deserto. Eu simplesmente não beneficio. Então, por exemplo, sobrinho que não é herdeiro necessário. Ninguém deserta sobrinho. Você deixa a herança para o time de futebol. Só cuidado com o termo, tá? Não é desertação. Só deserta herdeiro necessário. Então, a doutrina majoritária disse: não, o companheiro não é herdeiro necessário. Ressalvadas algumas posições minoritárias do BDFAN. Qualquer posição. A sucessão do companheiro, na edição original do Código Civil, ela vinha num artigo separado. Não estava na vocação hereditária. Estava na regra geral das sucessões. Que era o famigerado artigo 1790. E o 1790, ele trazia para os companheiros regras sucessórias opostas às do cônjuge. Como eu gosto desse tema, se der tempo, depois eu faço o que era, para vocês entenderem qual foi a lógica da inconstitucionalidade. Mas o 1790 estava rico. As pessoas detestavam o 1790. Eu tinha um carinho por ele. Eu vou mostrar na aula própria, que os companheiros ficam melhores que os cônjuges numa situação que é mais comum no dia a dia, e ficavam piores em outra que é menos comum. Pro dia a dia era melhor que o 1790. Mas todo mundo estudou, o seno gritava, o artigo da injustiça, a destruição das famílias. Bom, foi bater no Supremo. E o Supremo declarou inconstitucional o 1790. Portanto, hoje ele não existe mais. Então é um artigo que morreu. E, portanto, a sucessão do cônjuge e do companheiro estão no mesmo artigo, que é o 1829.
Não tem mais 1790. Morreu. Agora é um 829. E daí o que aconteceu? Bom, se agora cônjuge e companheiro tem a mesma regra sucessória do 1629, a pergunta que surge: onde está escrito no 845 cônjuge? Eu escrevo também companheiro? Porque afinal o Supremo declarou inconstitucional 1790. É a repercussão, se quiser tomar nota, é a repercussão geral 809. Repercussão geral 809. E a repercussão geral 809 é aquelas coisas que o Supremo pode fazer. Ele tinha um probleminha para resolver no inciso, ele dá um tiro com bomba de nitrogênio e destrói o sistema. Invoca 400 princípios constitucionais. Desde a dignidade da pessoa humana até o direito ao arroz e à barata após guerra nuclear. Tem tudo. O julgado é uma aula de constitucional. E o Barrosão fala: olha, esse 1790 é um horror. O Zeno chorava de emoção, foi beijar o Barroso, eu precisava, é um horror. Aquilo é a destruição das famílias. Daí me ligou: tá vendo? Isso não, tu estava errado. Eu falei: não, Zeno, é que assim, você tem lá um bate-boca lá no IBDFAN, que o Zeno nem estava na palestra, subiu no palco discutir comigo, e ficava a Gisele do Zeno contra mim. Eu vou mostrar por quê. E eu tinha razão, vou mostrar por quê. Mas daí perdeu, inconstitucional. Morreu o assunto, inconstitucional, vamos seguir o Supremo, como você. Bom, naquele tempo ele discutia a decisão do Supremo, hoje eu cumpro. Mas o que aconteceu então? O Zeno fala assim: e agora sim, o companheiro virou ordeiro necessário. Só que tinha um problema. O julgado não disse isso. Nenhum voto disse que o companheiro virou ordeiro necessário. Eles atiraram de um artigo só, 1790, e mataram o artigo, por unanimidade. Ninguém chegou no 1745. Só que a hora que você lê a Repercussão Geral de 1809, você deveria concluir que o cônjuge e companheiro são herdeiros necessários. Porque qual é a lógica do ministro Barroso? Deixa eu explicar para vocês a lógica. O julgado é estável, Barroso diz assim: união estável em casamento. Lembram-se lá atrás que eu fiz um desenho da pirâmide? União estável em casamento estão no mesmo patamar. Não há hierarquia entre os modelos familiares. Bom, se não há hierarquia entre os modelos familiares, união estável em casamento, entre eles não pode haver discriminação. Repare o que o Barroso construiu. Repare. Onde estão as diferenças entre união estável e casamento? Na formação, porque um nasce eu vos declaro casados, o outro nasce do fato da vida. Está na comprovação, que o casamento é uma certidão de casamento, a união estável se comprova com prova fática. E na dissolução, que o casamento termina com divórcio ou morte, e a união estável com o fim da relação de fato. Todas as outras diferenças são discriminatórias. Não todas as outras, o companheiro virou ordeiro necessário. Se todas as outras são discriminatórias, virou ordeiro necessário. E o Mário Delgado dizia assim: não virou herdeiro necessário. E eu dizia: virou porque o Supremo disse que virou. Não porque eu acho que tenha virado. É a leitura dos votos. Mas os votos não disseram isso. Sim, mas o sistema invocado constitucional leva a crer que o companheiro virou herdeiro necessário. O que acontece quando o julgado para um tema na metade? Embargos de declaração. Por óbvio. E quem entrou com embargos de declaração? Dois institutos que se detestam: o IBDFAN e a DEFAS. O IBDFAN entrou com os embargos para dizer assim: Supremo, você disse que o companheiro era necessário, não disse? E a DEFAS diz assim: Supremo, você não disse que o companheiro era necessário, certo? E daí isso vai para uma decisão do Supremo na Repercussão Geral de 19. E o Supremo, que já tinha destruído o 1790, sabe pegar a pá de cal e jogar no 1845? Resolvia. E daí o companheiro lá, acabou o problema. Todo mundo ia dar. Não sei se você está feliz, mas ia ter um planejamento sucessório mais coerente. O que o Supremo respondeu nos embargos de declaração? Nós não tratamos do tema do julgado. O tema não era objeto de debate. E eu não vou dizer nem que é necessário, nem que não é necessário. Vocês que se virem. Não me enchem o saco. Assim.
Nós não debatemos o tema não estava em pauta, o tema não foi posto em questão, portanto, paramos aqui. Resultado prático. Eu tenho que dizer aos senhores que se o Supremo disse que não disse, o código não disse. Eu repito a frase. Se o Supremo disse que não disse, não é o código que disse, porque o código não disse, isso eu te garanto. Então não é. Porque se o Supremo quisesse ter dito, teria dito nos embargos. Eu não disse, mas vou dizer agora. Se ele disse eu não disse, não vou dizer se é porque não é, até que ele diga que é. Desculpe. Isso é uma lógica irretorquível. Ele foi instado a dizer. Acaba com isso. Resolve o último problema da sessão. Nós já tínhamos resolvido o 1829, o artigo pavoroso da concorrência. Já tínhamos matado no 190, o Zeno fez festa durante 15 dias, bebeu, chorou, me ligava fazendo bullying comigo, derrubamos aquele artigo horroroso. Eu falei, Zeno, o companheiro é ou não é necessário? Só faltava essa, Simão. Agora vocês perderam a inconstitucionalidade, vocês vão defender que ele não é herdeiro necessário, só para continuar a discriminação. Para que o Supremo ia dizer que o 1790 era inconstitucional e não ia dizer que o companheiro é necessário? Mas ele não disse, não de mais interpretação. Bom, enfim, se vocês querem perguntar, o companheiro é ou não é necessário? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Nós estamos há anos e anos e anos agora debatendo se o companheiro é ou não é necessário. Tem grandes grupos que hoje dizem que é herdeiro necessário. Tem um grupo minoritário, apresentado pelo Mário Delgado, sempre com a honrosa minoria. Nesse caso dele não está mal acompanhado, ele está com o Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Benefam, que diz que não é herdeiro necessário. E eu digo o que eu disse para os senhores, não deve ser que o Supremo não disse que era. Na lei não está dito, então não é. Então o Supremo tem que completar o julgamento. E é herdeiro necessário. Escapou do mundo. Então hoje, para fazer plano sucessório na união estável, olha o cano. Você precisa fazer assim, Rogério. Há uma dúvida se o companheiro é ou não é herdeiro necessário, porque o Supremo não disse se é ou não é. Se o Supremo disser que é, eu quero esse planejamento. Se disser que não é, eu quero aquele. Você faz o planejamento de frente, esperando o Supremo se manifestar. Mas, deixa eu fazer uma nota para os senhores. Existem coisas que são absolutamente ridículas. Quando eu fui nomeado para a Comissão de Reforma Constitucional, eu dei 180 palestras sobre sucessões. Das 180 palestras, eu disse assim, pelo amor de Deus, Simão, tira o cônjuge de herdeiro necessário. É o maior erro do Código Civil. Chegamos na comissão, vamos tirar o cônjuge de herdeiro necessário. Todo mundo bateu palma. Novo debate. Porque no mundo jurídico há uma consciência que isso foi um erro. Como, aliás, Portugal errou em 77, a seção dizia, o cônjuge aqui é um super cônjuge. Portugal tem esse problema que nós temos. Então vamos tirar? Vamos. Quem é a favor de manter? 35 juízes, ninguém. Todo mundo favorável a tirar. Vai aí o youtuber e detona o projeto. E daí os senadores que só ouvem youtuber detonam o projeto. Vamos fazer um diálogo aqui entre pessoas que estudam. Qual é o problema de tirar o cônjuge de herdeiro necessário? Qual é o problema? Ou qual é a vantagem? É que nós estamos entre alunos da melhor faculdade do Brasil. Qual é o problema? Como é que era até 2003 que entra em vigor esse código? Eu era casado, eu me divorciava e me casava em seguida das duas, tudo bem? Podia ter até um projeto de novos filhos, ou podia não ter. Podíamos nós dois já termos filhos de uniões anteriores e já não tínhamos mais filhos, íamos apenas casar. O testamento como é que funcionava até 2002? Fiz muito assim. Ele diz que nada deixa para ela diz que nada deixa para ele e deixa para os filhos. São pessoas que já estão emancipadas financeiramente, que não querem ser herdeiros desse. O que aconteceu no Código atual? Impossível, porque o cônjuge é necessário. Então eu chego um empresário no meu escritório e não aconteceu isso nenhuma nem duas. Professor Simão, eu tenho 60 anos. Me apaixonei por essa senhora de 60 anos. Ela é divorciada, eu sou viúvo, nossos filhos estão bem de vida, queremos nos casar. Se eu morrer, ela tem alguma coisa, tem que é necessário. Ah, mas eu não quero, e elas também. Nem eu quero, mas tem porque é necessário. Então,
tirar o cônjuge de herdeiro necessário é dar maior autonomia ao titular do patrimônio. Eu falei o lado positivo, vou falar o lado negativo agora. Qual é a crítica? A mulher vai ficar desamparada. Essa crítica parte de duas leituras que podem ou não ser corretas. A primeira, que a mulher é aquela que sempre precisa do patrimônio do homem. Isso tem um quê histórico, porque as mulheres ganham menos que os homens, ainda há preconceito no pagamento dos salários das mulheres. E não é só no Brasil. Em 2009, nós tivemos no International Society of Family Law, os países pouco desenvolvidos, tipo Bélgica, Holanda, as mulheres ganham 20% menos que os homens. Portanto, não é só um problema de países periféricos. Mulher ganha menos. Não há uma discriminação salarial. Então, qual é o problema todo? Bom, mas professor Simão, qual é que é a crítica desse YouTube? Eu não me conformo, porque é uma coisa que não está entendendo o sistema todo. Eu me caso, e é sempre um exemplo machista, desculpe, não é meu, é daí. Eu sou um homem mais velho, já tenho filhos, me caso com uma mulher mais nova. Primeiro que isso é uma metáfora, quase novela da Globo. É sério, isso é uma metáfora do Silvio Rodrigues. Hoje em dia muita gente se casa com diferença de idade. Não é o homem velhão casando com uma nova. As famílias recompostas são muitas pessoas da mesma idade. Então não tem aquela ideia do golpe do baú, como se diz. São famílias recompostas. Mas vamos para youtuber. Eu sou um homem rico, poderoso, me caso com uma mocinha jovem, uso e abuso dela, e no meu testamento estudo meus filhos. Como é que fica essa moça? Como é que fica essa moça? Bom, essa é uma questão interessante. Como é que fica essa moça? Porque se eu perguntar para vocês acham justo que no ato da morte a esposa ou o marido receba um percentual dos bens, tirando dos filhos? Cada um vai responder à luz de uma experiência pessoal. Eu dou um exemplo para vocês. O famoso recurso especial 99746, não. Mato Grosso do Sul. O casamento tinha durado 10 meses. 10 meses. E ela concorreu dos filhos. O tribunal CJ não, porque é pouco tempo. Quer dizer, nós vamos julgar a herança por tempo de convívio. E se for longevo esse casamento? O debate é tão bonito, e essa youtuber acabou com ele. O debate é o seguinte, eu vou resumir numa frase para te entender sobre isso. Que sociedade que nós queremos? Uma sociedade de homens e mulheres emancipados, e cada um por si, e Deus por todos, uma sociedade que protege um do outro de acordo com as suas peculiaridades. É uma opção. Todos os familiaristas apoiaram e bateram palma na retirada do cônjuge como é necessário. Os senadores pegaram a bandeira desse youtuber e estão dizendo que nós estamos prejudicando as mulheres. Volta. Eu não tenho nenhum apego à regra. Agora, uma coisa eu digo para vocês: é uma leitura de uma família que não é a brasileira atual. Que a brasileira atual, normalmente, os mais humildes e os mais ricos. Homens e mulheres trabalham, homens e mulheres produzem, homens e mulheres têm seus sonhos. Essa ideia de que alguém vai casar para dar um golpe do baú é muito Silvio Rodrigues do século XIX. É muito. Mas é essa que, em tese, seria a proteção daquela coitada. Ela falou isso. A mulher cuidou dos filhos e vai ser largada pelo homem no meio da morte, e os filhos herdam tudo e ela nada. Eu não sei bem que família que é essa. As famílias mais humildes, a mulher tem que trabalhar muito para pôr comida de casa. Ela não é uma mandoca, as mulheres mais humildes. Então, a youtuber está falando para o grupo dela e de amigas dela, eu respeito. São aquelas que estão, eventualmente, no shopping gastando. Não é a realidade brasileira. As mulheres hoje trabalham e muito. Eu não tenho que falar isso para os senhores. Eu acho uma leitura preconceituosa. O homem vai usar a mulher e ela vai ficar sem nada. É isso que ela fala. Convenceu. Tem milhares de pessoas xingando o projeto por causa disso. Eu não sei se eles xingam com dimensão real do que eles estão xingando ou quase com um movimento de onda. Já que todo mundo está falando, eu vou repetir. O debate é muito sério para a gente fazer com o youtuber que tem 30 milhões de seguidores. É muito sério. Ele não tem debate, né? É voz do único. Então nós já perdemos essa. Eu vou perguntar isso. Nós perdemos porque você não me ouviu. Porque nós tínhamos dois mecanismos para salvar a situação do cônjuge. Eu falei, não mexa no 229 e mexa no 245. Ele mexeu nos dois. O Mário disse, Simão, você é favorável? Eu falei, não, eu sou contra. Vamos mexer só no 245 e vamos remendar no 229.
Sabe quando você pega uma coisa, doutora, e rompe o sistema de uma vez só? Foi muita água. Se eu tivesse mexido num artigo, não os dois, não ia dar certo. Mas agora nós já perdemos essa. Eu já perdi. Tá dizendo, você quer ser isso? Eu falei, não, fica o que o youtuber quiser. Pode ficar. Nesses debates superficiais na internet, eles têm que considerar a ameação do ponto e nem direitos de moradia, porque eles falam, a pessoa vai ficar na rua, Existem duas questões que nas associações se vão ler comigo, já na próxima aula, que quando morre, ficar na rua não fica. Existe um direito real de habitação pós-morte. Então ficar na rua é um debate falso, não se coaduna no sistema. E passar fome também não, porque o projeto criou um usufruto em favor do cônjuge. Nenhuma das duas coisas é verdade. Mas no debate superficial, as meias verdades ou meias mentiras viram inteiras verdades. O que vai acontecer então? Se voltarmos atrás e colocarmos o cônjuge como herdeiro necessário, por óbvio que nós vamos ter que pôr quem também? O companheiro. Se tem um, tem os dois. Se não tem nenhum, tudo bem. Mas ficar só um, sem o outro, aí o regime não fecha. Aí tem que dar isonomia entre os modelos familiares. E voltaríamos, então, o cônjuge já acoplado no companheiro. Se o cônjuge ficar de fora, fica de fora também do companheiro. Esse é o debate do momento. Se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Muito bem, dito isto, nós acabamos então com a legítima, que é a questão da maior restrição sucessória do sistema por meio da existência de herdeiros necessários. Outro tema que se discute muito, e a pandemia enfraqueceu, é se nós temos que ter legítima no Brasil. Por que a gente não dá autonomia total a todo mundo e fazer o que quiser? Entre o céu e o mar, naquela linha do horizonte, nós temos soluções que não são tira tudo ou deixa tudo. A solução inglesa é tira tudo. Outro dia eu estava na Inglaterra com uma amiga, cuja avó só tinha uma casa, faleceu e deixou para a igreja. Eles receberam literalmente zero patrimônio. No Brasil você não é possível, porque os filhos têm direito à legítima. A discussão é filosófica e prática. Eu, quando participei do projeto de reforma da lei das sucessões, faz uns 10 anos, eu defendi a seguinte tese, que a legítima deveria ser reservada para herdeiros menores e incapazes, que precisassem efetivamente de alguma ajuda pelo momento de vida de Estado. E que se não houvesse herdeiros menores e incapazes, eu podia fazer o que eu quisesse com o meu patrimônio. Não cola isso no Brasil. Aliás, a legítima no Brasil, ela é intangível, em sentido jurídico e em sentido parlamentar. Ninguém mexe na legítima no Brasil. Tanto que no projeto, nós nem ousamos mexer na legítima. Como é que se mexe na legítima? Eu posso reduzir o valor de 50% para 30%. Eu posso dizer, se for um filho, a legítima é de 30%, se forem dois é de 50%, eu posso fazer legítima escalonada, como em Portugal. Quanto mais filho, maior a legítima. Quanto menos filho, menor a legítima. O Brasil não passa por esse debate. A legítima é de 50% desde 1907. Assim prossegue e ninguém propõe mexer na legítima. Há muito debate filosófico sobre mexer na legítima. Há muitos eventos. Qual é o grande medo de se mexer na legítima? O grande medo de se mexer na legítima é o testador, por um ato de egoísmo, prejudicar questões pessoais. Qual que é o exemplo do filho? O pai que não gosta do filho porque é de outra corrente política, vai lá e tira o dinheiro porque não gosta. O pai não respeita o filho pela sua orientação sexual. O pai não respeita. Então, viraria um ato de, chamaria de tirania do pai, da mãe. Como eu não sou criado legítima, eu tiro o patrimônio. E a maior crítica a tirar a legítima vinha dizendo Veloso, que era a seguinte, dizia assim: retirar a legítima só vai servir para uma coisa. Se eu tiver filho fora do casamento, esse não recebe nada, e os do casamento recebem tudo. Preconceito. Se eu tiver filho homossexual, esse não recebe nada, o hétero recebe tudo. Preconceito. Se eu tiver um filho com uma linha positiva da minha, esse não recebe nada, o outro tudo. Preconceito.
E a tese do Zeno é a tese de prevaleção. Tirar a legítima é abrir porta para preconceito. Eu sou misógino, não gosto de mulher, deixo tudo para o filho e nada para filho, por exemplo. Tá? Então, o debate do fim da legítima não é um debate que permeia o parlamento. Ele só permeia. Tem pilhas e pilhas de trabalho científico no Brasil discutindo, enfim, a redução ou a modificação da legítima. Isso não chega nem na porta do parlamento. Esbarra no segurança dentária. Não há a menor vontade política há muitos anos de mexer com isso. É engraçado, porque a legítima no Brasil, de 1603 até 1907, 300 anos, ela era de 2 terços. Foi reduzida para 50. E é uma coisa muito curiosa como o direito permeia a vida do cidadão. Você perguntar para pessoas que não estudaram direito, pessoas que têm eventualmente menos conhecimento, eles dizem assim, não, 50% tem que deixar para os filhos. Isso é uma sensação de que a lei socialmente é adequada. É difícil alguém dizer assim, eu tenho que deixar 50% para os meus filhos, que porcaria, não queria deixar nada, acontece. Mas é raro. Então é uma lei que tem adesão social. A legítima é bem vista no Brasil, e os 50% historicamente estão aí desde 1907, e portanto também bem família. Se eu fosse um legislador autoritário, tipo Napoleão, que achasse o código civil francês na cabeça dos franceses, falasse, está aqui o meu código, eu faria uns ajustezinhos na legítima para dar um pouco mais de liberdade para o legislador. Um pouco mais. Não tiraria a legítima. Mas, por exemplo, eventualmente com um único filho, deixar 50% do patrimônio na legítima é muita coisa. Deixar um pouco menos. Nos ascendentes, a legítima podia ser de 2 terços, não de 50%. A gente podia mexer. A chamada legítima variável, como fez Portugal. Mas Portugal também nós pensamos na obra dele. A legítima variável é uma tragédia. Você não consegue fazer nenhum planejamento sucessório, você não sabe quantos herdeiros vão ter no momento da morte e quem vai ser dele. Então também a legítima variável é criticada. Mas se eu impusesse um código com a pata do Napoleão, eu tentaria pelo menos suavizar um pouco a legítima. Mas não acabar com ela, porque eu acho que tem razão Zeno, a ausência de legítima ia ser quase que uma perpetuação de preconceitos. Eu não acabaria com ela. Eu daria uma suavizada na legítima. Me incomoda um pouco a ideia da legítima pelo seguinte. Vocês podem, isso tudo aqui são anos de reflexão, mas vocês podem encarar a legítima de 2 maneiras. Qual é a legítima do senhor? O senhor veio de uma família que não deixou patrimônio e o senhor conquistou todo o seu patrimônio. E agora o senhor tem 2 filhos, vagabundos, estão esperando o senhor morrer para gastar. Essa legítima dele é o trabalho dele. Em tese, os filhos não têm nada a ver com isso. E não deviam ter direito a ter legítima. Mas o problema é que a legítima, historicamente, o que é? É a reprodução de patrimônio de família. O pai já não trabalha, o filho já não trabalha, o outro não trabalha. Então são heranças sucessivas. Eu já vivo na legítima, meus filhos na legítima, meus netos na legítima. Daí a legítima me parece um pouco justa. Se o senhor não trabalhou e já viu na legítima do seu pai, deixa que seus filhos vivam na sua. Mas a ideia do self-made man, do self-made woman, que trabalhou e ganhou dinheiro, e ser obrigado a deixar para os filhos que estão torcendo para você morrer, e quanto antes morrer, melhor. Tinha uma professora dessa casa, vou deixar para mais exemplos práticos. Tinha uma pessoa que eu conhecia, e quando ela foi fazer a sua diretiva antecipada de vontade, ela não nomeou um único filho para dar cumprimento. E por que ela não nomeou um único filho para dar cumprimento? Nomeou um amigo. Porque ela tinha 2 questões. Que o filho podia não conseguir tomar as decisões de medo de pôr a mãe em uma situação pior, ou podia querer antecipar as diretivas antecipadas para antecipar a morte para logo ter herança. Então, nomeou-se um amigo para ser o cumpridor das diretivas antecipadas. Mas para dizer o que, professor? O debate sobre a legítima, a quantificação e ser ou não variável é um debate puramente doutrinário. Não rolou na parte. Ninguém embarca nessa. Isso é a minha legítima. Bom, depois que eu acabei a legítima, eu vou falar uma coisa assim, para ser menos esperança. E eu tenho que falar agora, está aqui o código. Acabamos com 1789. Vamos agora ver o que eu tenho que falar.
assim. Herança ou administração. Muito bem. O artigo 1691, eu disse isso na aula passada, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. A herança tem duas características. Primeiro, ela é um bem indivisível, ainda que os objetos que a componham sejam divisíveis. Se eu deixei no banco R$1 milhão, R$1 milhão é divisível, mas a herança é indivisível. Essa indivisibilidade vai até a partilha. A partilha é que transforma a herança em algo divisível. Só um termo técnico. Se eu tenho mais de um herdeiro, eu partilho. Se eu tenho um herdeiro único, o termo é adjudicar. Que não dá para partilhar entre mim e mim mesmo. Então, a indivisibilidade vai até o momento da partilha. Segunda regra, a sucessão aberta é um bem imóvel. Está lá na parte geral das sucessões. Mesmo que eu tenha deixado por herança um carro, que é móvel, dinheiro, que é móvel, barras de ouro, que são móveis, a sucessão é imóvel. Por isso, o senhor me perguntou outro dia, se na renúncia da sucessão eu tenho ou não que ter outorga uxória, outorga marital. Porque o Código Civil, no artigo 647, inciso 1º, diz que quando eu for abrir mão de bens imóveis, eu preciso da concordância do cônjuge. Mas o artigo 647 tem uma redação muito bonitinha, que diz assim: alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Se eu vou renunciar à herança, eu estou tecnicamente alienando. O que é alienar? Tornar alheio. Se eu vou renunciar, eu estou alienando. A renúncia não é tornar alheio, dizer, não é meu. A renúncia não é uma transferência. Eu estou dizendo, meu não é. E isso é muito bonito. Que pelo texto do Filho da Lei, quem renuncia à herança não precisa de outorga conjugal. Porque renúncia não é tornar alheio. E o único que diz isso, e com toda a razão, é o professor Gabriel. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, toda a doutrina e jurisprudência diz que sim, que eu preciso de outorga para renunciar herança. Porque a herança é um bem imóvel e a renúncia produz os efeitos do alheamento, do tornar alheio. Então, hoje não há dúvida na jurisprudência brasileira que quem quer renunciar à herança, como é um bem imóvel, mesmo que os bens que componham sejam móveis, a herança imóvel está outorga uxória do marido. Agora, sim. Mas na verdade, você está alienando. E se você considera que a partir do momento da morte você já é proprietário por conta da filho, então você também está sendo. Só que você não pode ser mais ninguém, não cheguei nesse ponto. A renúncia pelos efeitos é absoluta, como se eu nunca tivesse vivido. Ela apaga essa vida. A renúncia tem o poder de apagar essa vida. Pode expressamente isso. Tá? É por isso que não é não alheio, só abro mão. Como se eu nunca tivesse vivido. Regra expressa do código. Só que perfeita ela sobre o seu raciocínio, mas eu não tinha dado ainda a regra da renúncia. Muito bem. O 1792 é aquele artigo que é a alegria dos herdeiros. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças de herança. Ultra vires, além das forças de herança. Ultra vires hereditatis. Ou seja, aquilo que os professores dezenas de vezes nesse curso. Quando o morto deixa dívidas, os herdeiros não pagam por seu patrimônio a dívida do seu pai. É o patrimônio do morto que vai pagar as dívidas do morto. Mas, irmão, e se o pai morreu com mais dívida que bens? Ué, os filhos recebem zero, porque as dívidas superam o patrimônio,
ao chamado concurso de credores. Que é concurso? Uma divisão patrimonial, os filhos recebem 0 e pagam 0. Está bem claro isso? Ou seja, uma das funções do inventário, que eu disse aula passada, é separar o que eu recebi do que já era meu. E o que já era meu não responde por dívidas do meu pai. Agora, no 1792 tem um detalhe que é lindo, que dá uma função para o inventário espetacular. Também eu escrevi isso no meu código comentado. O Zé me ligou e falou: não entendi isso aqui. Eu expliquei. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças de herança. Só responde com o que recebeu. Mas não, peraí. Primeiro se pagam as dívidas, depois se partilha. Então, em tese, se o morto tinha mais dívida que bens, eu não recebo nada, e os credores recebem tudo. Mas na prática, nem sempre os filhos fazem esta conta. O que eles fazem? Papai tem dívida. E daí? Vai lá no inventário e declara o quê? Bens. Dívida. O morto não deixou, aliás, o termo da democracia é do inferno. Dívidas passivas. Quem deixa dívidas ativas, na minha opinião, é uma expressão ridícula. Dívidas passivas. Não deixou dívidas ativas, passivas, nem mais ou menos. Bom, daí partilhamos o patrimônio do papai, está todo mundo feliz. Daí ele deixa o credor. Diz assim: escuta, fulaninho, paga. Não, eu não pago. Não pago, não pai. Não, mas você herdou o patrimônio, aqui no inventário. Então repare. Ele vai pagar as dívidas do pai com os bens herdados do pai e não com os bens que ele já tinha antes da morte do pai. O que diz o artigo? Incumbe ao herdeiro, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Ou seja, o filho que partilhou sem ter pago as dívidas tem um modus contra si de provar o que ele recebeu do espólio para entregar para os credores do pai o que ele recebeu e não o dele próprio. Que ele partilhou sem pagar a dívida. Nós estamos contra ele, uma presunção. Ou seja, ele vai ter que provar para o inventário quanto ele recebeu e quanto valia. Porque senão ele tem o risco, se não provar, de pagar com seus próprios bens. Não é porque a lei manda ele pagar. Diz assim: prove o. Vocês estão entendendo? Que a lei não manda pagar com os bens próprios. Ela diz assim: se você partilhou e não pagou, agora prova. A prova é sua. E se ele tiver inventário, o inventista comprova. Olha aqui, ó. O bem que eu herdei do meu pai, essa casa que valia tanto. Vocês entenderam a lógica do inventário? Tira das costas do herdeiro o peso de provar o que era dele antes, o que já era do pai dele e quanto valia aquilo. Por isso que o inventário é feito. Agora você vai dizer assim: Simão, e se o sujeito só tem dívida? Não tem nenhum bem. A gente faz inventário de pessoa que só tem dívida. O cliente chega e fala assim: doutor, meu pai morreu. Ah, meus pesos. Não, nem meus pesos. Estava saco cheio, tal. Só me enchia a paciência. O que o senhor herdou? Nada, só dívida. Você faz um inventário para constar dívida, chamado inventário negativo. Esse é o grande desafio. O que é fazer um inventário negativo? Primeiro, porque isso vai extremar que ele morreu quebrado, ou seja, vai documentar que ele morreu insolvente. E que, portanto, eu não herdei nada. E se não herdei nada, os credores que se virem nas próprias dívidas. Isso é um fato. Exatamente para documentar que eu nada recebi. Porque nesse inventário vai ter dívida quanto o Brasil, dívida com não vai ter nenhum bem para partilhar. Exatamente isso. Segunda questão importante. Por que eu faço inventário negativo? Quando eu, falei isso para os senhores em aulas pretéritas, sou viúvo, se eu não fiz o inventário da minha esposa falecida, ela tem filhos, eu não me caso senão por separação obrigatória. É a regra do sistema. Aquele que se casa com viúvo ou viúva e não inventariou os bens do falecido, aquele viúvo ou viúva que se casa pela segunda vez e não inventariou os bens do falecido, tem que casar por separação obrigatória. Por que ele faz inventário negativo? Se é negativo, não tem o que partilhar, ele está livre para casar por qualquer regime. O inventário negativo libera o
o regime de bens. Porque afinal, se a ideia da regra é que eu não posso me casar em segundas núpcias, é o 1523, inciso 1º. Se eu não posso me casar em segundas núpcias, se não por separação de bens, que pode dar confusão entre o patrimônio da falecida e o da nova esposa, bom, se a falecida tem inventário negativo, confusão no ar. Hoje, muita gente vai para o cartório, faz inventário negativo só para estar livre para escolher o regime de bens. Só para isso. Para estar livre para escolher o regime de bens. Mas essa pessoa não faz o bancário, não faz de novo, Muito comum. Muito comum. A pessoa não faz inventário, não informa que não fez. Se o cartório for um bom cartório, quando a senhora for se habilitar para o casamento, ele vai falar assim, documento. E a senhora vai apresentar a sua certidão de nascimento. Onde está verbado o seu casamento? Eu falo, dona Maria, por que a senhora vai se casar com o seu João? Você quer só ter casado com o seu Antônio? Não, professor, eu sou do cartório. Ele morreu. Bom, traz a certidão de óbito. Traz a certidão de óbito. Eu vou fazer uma segunda pergunta, senhora. Cadê o inventário do seu João com relação aos filhos dele daquele casamento? Não fiz. Separação obrigatória. Se eu for cuidadoso, eu só vou habilitar a senhora por separação obrigatória. Porque eu sei que a senhora é viúva. E se a senhora aparecer com uma certidão de casamento para se casar com o João, estando casado com o Antônio, eu não posso fazer indenização. Eu vou perguntar, mas como é que a senhora está casada com um e querendo casar com outro? Não, professor, eu esqueci de averbar a morte. Tá bom, averba a morte. E daí eu pergunto, qual é o regime agora? Separação obrigatória. Não, mas ele não tinha bens. Inventário negativo. Está bem claro isso? O inventário negativo libera o regime de casamento para aqueles que não fizeram o inventário do falecido, da falecida. Hoje em dia o mais comum é esse, o inciso terceiro, que é o divórcio. Não, partilha. Não é só abrir o inventário, porque abrir o inventário pode gerar uma série de consequências, inclusive condomínios, etc. É a partilha. Por isso, quando é um bem sólido, faz-se logo o inventário extrajudicial, partilha, para liberar o regime. Agora, quando é um patrimônio grande, pode dar confusão. E quando é negativo, faz o negativo, guarda na cabeça, diz assim, se um dia você quiser casar, você já está com o regime livre. Normalmente ele diz assim, ou ela, eu nunca mais vou me casar até o primeiro gol do segundo tempo do jogo de casa. Então é bom sempre um inventáriozinho negativo, o custo é baixo, porque negativo, quer dizer, tem patrimônio, é um custo de R$300. E guarda isso na gaveta para a senhora poder casar de novo por qualquer regime. Feito isso, o próximo tema é o tema que a Alessandra vai dar aula para a gente, diz respeito à cessão da herança. Bem só, Alessandra. Você vai falar hoje ou vai falar na segunda-feira? E daí na segunda eu falo de aceitação e renúncia da herança. E daí eu explico para a senhora aceitação e renúncia da herança e os efeitos ex tunc. E por que tem que ter aceitação se já há cessão e por que renúncia para cessão. Até semana que vem